Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para os que estão saindo e para os que estão chegando. Hoje não é apenas mais um vídeo. Hoje é um encontro entre a culpa e a graça. Hoje é um encontro entre a pedra e o perdão, entre a acusação e a voz de Jesus, o Cristo. Irmãos online, irmãos presenciais, minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus, nossas filhas, presente de Deus em nossa vida, irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas e sobrinhos, tias, tios, diácono, diaconisas, pastoras, pastores, amigos e amigas. Hoje, novamente, continuamos a nossa oração e meditação terapêutica, 30 minutos, nesta série linda, maravilhosa, Andando com Deus em Jesus, o Cristo. Esse vídeo 12, parte 1, vamos novamente meditar na palavra de Deus através de o apóstolo João no Novo Testamento, do capítulo 8, de 1 a 11. Um Deus que perdoa, mas não normaliza o pecado. Um Deus que perdoa, mas não normaliza o pecado. Irmãs e irmãos, o apóstolo João, aquele discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que escreveu sobre a luz, sobre o amor e sobre a verdade, nos apresenta aqui uma cena que atravessa séculos. O apóstolo, nosso Jesus Cristo, no Novo Testamento, João capítulo 8, nos mostra uma mulher apanhada em adultério. Religiosos trazem ela arrastada, exposta, humilhada, condenada antes mesmo do julgamento. E eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. Meu irmão, minha irmã, queridos, Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que recebeu a lei no Sinai. Moisés, aquele que viu a glória de Deus passar. Moisés, aquele que havia estabelecido a lei. Mas agora eles querem usar a lei como arma. Meu irmão, minha irmã, pergunta para nós, hoje, para você, no seu interior. Onde nós temos usado as palavras de Deus como pedra? Onde nós temos usado versículos para condenar e não para restaurar? Jesus se baixa, escreve no chão. O texto não diz o que Jesus escreveu, mas diz algo mais profundo. Ele não reage como os acusadores. Jesus, o Cristo, não entra no jogo da condenação. Jesus não reage como os acusadores. Jesus levanta calmamente e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Silêncio na multidão, silêncio nos donos da lei, silêncio na religião. Do mais velho ao mais novo, todos saem. Por quê? Pergunta por quê? Queridas, queridos, irmão online presencial, tias, primos, prima, irmão carnal, sobrinhas, cunhada, diaconisa, pastores, pastoras. Por quê? Porque diante da luz, ninguém é inocente. Aqui está um ponto para a nossa terapia, e vários pontos aqui nós podemos utilizar para a nossa terapia diária de 30 minutos, na meditação da palavra de Deus, e também vários pontos que nós podemos tirar para a nossa oração e meditação e terapia diária da palavra de Deus, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, porque diante da luz ninguém é inocente. Nós queremos justiça para os outros, mas pedimos misericórdia para nós. Mas atenção, meu irmão online presencial, minha irmã querida online presencial. Jesus não diz, está tudo bem, continue. Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peque mais. O que Jesus diz? Está tudo bem? Continue aí com a sua caixinha escondida, no seu armário, praticando essas coisas que você está praticando, que você sabe que não é digno para o reino de Deus. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Ele não falou, vai e continue pecando. Vai, continue não tendo arrependimento, mudança de comportamento. Jesus disse, vai e não peque mais. O que nós podemos meditar na nossa vida hoje, queridos, queridas, nisso? Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, Deus perdoa, lógico, mas não normaliza o pecado. Deus perdoa, mas não normaliza o pecado. Deus restaura, mas Deus não chama para transformação. Lógico que não.
Deus restaura, meu irmão, mas chama eu, você, nós para transformação, meu querido. Meu irmão, minha irmã. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Meu querido, minha querida. A graça não é licença, a graça é libertação. Porque Jesus não disse, está tudo bem. Jesus não disse, continue escondendo no seu armário. Jesus não disse, continue com essa caixinha secreta. Jesus não disse, continue praticando aquilo que eu, você, nós, que você sabe que não é digno do reino de Deus. Não. Jesus, o Cristo, o Deus vivo encarnado, ele disse, nem eu te condeno, mas logo depois disse, vai e não peque mais. Perceba o equilíbrio. Meu irmão lá, meu irmão presencial. Jesus, o Cristo, remove a condenação, mas não remove a minha, a sua, a nossa responsabilidade de continuar nos caminhos da luz e da verdade. Jesus, o Cristo, retira a pedra, mas não aprova o meu, o seu, o nosso pecado. O que Jesus não fez, meu irmão, minha irmã? Jesus não relativizou. Relativizar é tratar algo, meu irmão, online presencial, grave como se fosse pequeno. É dizer, não é tão sério assim, mas pecado é sério. Pecado destrói. Pecado adoece. Pecado separa. Jesus, o Cristo, não tratou o adultério como detalhe. Jesus, o Cristo, tratou como algo que precisa ser abandonado. Meu irmão, minha irmã. O que Jesus Cristo fez? Ele ofereceu perdão, direção, novo começo. Mas novo começo não é continuar o velho erro. Novo começo é nova caminhada. Nova caminhada. Minha amiga, meu amigo, meu querido, minha querida. O irmão lá é presencial. Tias, tios, primos, primas. Irmão carnal, cunhada, sobrinhas, sobrinhos. Se Jesus estivesse olhando para você hoje, ou para mim ou para nós, ele diria, eu não te condeno. Mas também perguntaria, com certeza, o que você ainda está escondendo? Qual é a caixinha que você acha que ninguém vê? Qual é o hábito que você chama de fraqueza, mas já virou prática? Qual é o pecado que você já normalizou? Qual é o comportamento que você sabe que não honra o reino de Deus? Porque o reino de Deus não é aparência externa, é transformação interna. O chamado é claro. O chamado é claro. Meu irmão online, meu irmão online e presencial. Vai e não peque mais. Isso não é ameaça, é convite a dizer, você pode vir diferente. Você pode ser uma nova vida. Você não precisa continuar nisso. Você não está condenado a repetir o mesmo erro. Mas atenção. Atenção, muita atenção. Se você ouve, não te condeno. E ignora, não peque mais. Você ouviu só a metade do Evangelho. A metade do Evangelho não transforma. Porque quando você tem graça sem mudança, é auto-engano. Então alguém diz, Jesus me ama, mas você continua, nós continuamos, vivendo deliberadamente no pecado. Eu, você, nós, essa pessoa está confundindo amor com permissividade, meu querido, minha querida. Jesus ama, lógico, e muito. Mas Jesus, o Cristo, chama a santidade. Santidade significa separação do pecado. Não perfeição instantânea, mas decisão contínua, meu querido. Pergunta-se com sinceridade. O irmão online presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinhas, tias, primos. Você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, congregação. Pergunte com sinceridade. Diaconisas, diáconos, pastoras e pastores. Pergunte com sinceridade. O que eu preciso abandonar? O que eu preciso cortar? O que eu estou justificando? O que eu estou escondendo? O que o Espírito Santo já me mostrou e eu continuo adiante? Porque Jesus não disse, vá e continue. Cristo Jesus disse, vá e não peque mais. Isso é libertador. Isso é maturidade. Isso é reino, meu irmão, minha irmã. A graça não é um sofá confortável para continuarmos pecando. A graça de Deus é uma ponte. Ponte liga dois extremos. Para sairmos do pecado. Para a luz. Jesus não veio para nos deixar na sujeira. Veio para nos tirar dela. Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. É assim, meu irmão, caminhar com Ele. E se hoje você sente o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trinidade, três pessoas diferentes, uma única santidade, o nosso Deus, Criador de tudo, de todos, de tudo criado do inexistente, nada do caos, mas do propósito de Deus. Se você sente o Espírito Santo apontando algo, não endureça. Não adie, não negocie. Porque arrependimento hoje evita dor amanhã. A mudança hoje constrói eternidade. Eternidade amanhã. Eternidade. A graça não é licença, a graça é libertação. Hoje, onde você está? Hoje, você é acusador ou é aquele que precisa largar as pedras? Você é a mulher caída
Ou é alguém que ainda não entendeu que também foi perdoado? Porque o mesmo Jesus, o Cristo, que não condenou, também não relativizou. Não relativizou. Queridos, você que não tem entendimento, minha irmã, meu irmão online, minha irmã, meu irmão presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinha, sobrinhos, tias, primos, primas, minha amiga, meu amigo, você que não tem conhecimento do cristianismo e tampouco das escrituras sagradas transcritas na Santa Bíblia Sagrada. Talvez você que nunca tenha ouvido falar de Cristo Jesus ou nunca tenha caminhado com a triunidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, três pessoas diferentes, uma única santidade. Talvez você nunca caminhou com Cristo, talvez você não conhece o poder do Deus Espírito Santo, talvez a palavra Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, parece distante e até incoerente na sua mente. Três pessoas diferentes, uma única santidade. Mas aqui está a verdade. O Deus que perdoa é o mesmo Deus que transforma. O Espírito Santo não apenas consola, ele convence. E Jesus, o Cristo, Deus materializado, não apenas salva, ele chama para uma nova vida. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo e está chegando. Hoje nós não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para meditar, refletir e transformar a nossa, a sua, a minha, a nossa vida. Porque meditação na palavra de Deus não é repetir frases, não é técnicas humanas, não são técnicas hipnóticas, não é TEP, não é feitiçaria, não é macumbaria. A palavra e meditação na palavra de Deus não são técnicas humanas, nem feitiçaria, nem voodoo, nada disso. Nem TEP, nem bruxaria, nem nada. Porque a meditação na palavra de Deus não é repetir frases, é permitir que o texto leia a nossa alma, meu querido. Então eu pergunto para você, que pedras ainda estão nas suas mãos? Que culpa ainda está esmagando o seu coração? Que pecado você, nós temos normalizado dizendo, todo mundo faz, se todo mundo faz, é só um pouquinho. Você não precisa fazer isso todo dia, mas uma vez lá e cá, está tudo normal. Que pecado nós estamos normalizando? Sim, é só hoje, é só amanhã, é só depois. Qual o pecado que nós estamos normalizando? Se todo mundo faz, tá tudo bem, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, aqui nós temos pontos maravilhosos para mudar a sua vida. Desde que você tenha humildade e querer, lógico, mudança na sua vida. Nós estaremos meditando nessa palavra todos os dias, meu querido. Não é repetir frases, como mantra vazio, não é técnicas mental, não é auto-hipnose espiritual. Meditação na palavra de Deus não é feitiçaria, não é voodoo, não é bruxaria, não é TEP, não é energia cósmica, não é pedra, não é luz. É a luz da vida, sim. Não é a luz da escuridão. Não é manipulação da mente. Meditação da palavra de Deus é permitir que o texto que nós lemos, esse próprio texto lê a nossa alma. Não somos nós que analisamos apenas o texto. É o texto que nos examina, meu querido, minha querida. Muita gente confunde meditação bíblica com técnicas humanas. Técnicas humanas é esforço para esvaziar a mente, a sua, a minha, a nossa mente. A meditação bíblica é permitir que Deus encha, preencha, transborde a sua, a minha, a nossa mente. Técnicas humanas tenta controlar o pensamento. A meditação da palavra de Deus permite que o Espírito Santo transforme e quebre as correntes de pensamentos em nossas mentes. Técnicas humanas giram em torno do eu. A meditação bíblica gira em torno de Deus, meu querido, minha querida. O que é meditar biblicamente? Não é repetir versículo até decorar. O que é meditar biblicamente não é falar a mesma frase 1000 vezes, esperando um poder místico. É parar, ler, ouvir, refletir e perguntar: Deus, o que o Senhor está dizendo para mim aqui? E depois permitir, lógico, que essa palavra penetre em nossa alma. Porque no livro de Hebreus, onde o apóstolo Paulo escreveu, diz que a palavra é viva e eficaz. Viva significa que não é texto morto. Eficaz significa que produz efeito cotidiano e eterno. E mais, a palavra é como espada que divide a alma e o espírito. Isso não é linguagem poética apenas, é uma linguagem cirúrgica. A palavra corta, revelação, intenção. Revelação, motivação. É linguagem cirúrgica. A palavra corta. Revela essa intenção. Revela essa motivação. Revela pecado escondido, revela orgulho disfarçado, revela medo escondido, revela idolatria interior. Meditação não é repetir eu não condeno 10 vezes. É perguntar: onde eu estou condenando os outros? Onde eu estou escondendo o pecado? Onde nós estamos ouvindo só metade do que Jesus disse? Meditação não é decorar. Vai e não peques mais. É perguntar: o que eu ainda estou praticando que Jesus, o Cristo, o Príncipe da Paz, já mandou abandonar?
Essa é a diferença, meu querido, minha querida, a diferença entre técnicas e relacionamento. Técnicas é método humano. Meditação bíblica é relacionamento. Você não está tentando manipular Deus, meu irmão, minha irmã. Você está se submetendo a Deus. Você não está tentando ativar a bênção. Eu, você, nós, na técnica bíblica de meditação da palavra de Deus, nós estamos permitindo correção, nós estamos permitindo uma busca espiritual eterna de Deus, de arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Nós não estamos buscando sensação espiritual na meditação da palavra de Deus. Nós estamos buscando transformação, arrependimento, transformação e salvação. Quando eu, você, nós meditamos de verdade na palavra de Deus, a palavra começa a ter... A palavra de Deus começa a nos ler. Ela revela os nossos medos, ela revela os nossos vícios, ela revela as nossas culpas. A palavra de Deus nos revela as nossas caixinhas escondidas. E aí nós percebemos. Não sou eu que estou examinando a Bíblia. É Deus examinando o meu, o seu, o nosso coração. Meditação bíblica, meu querido, minha querida, leva a 3 coisas. Primeiro, convicção. Segundo, arrependimento. Terceira, mudança de comportamento. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Se não há mudança, não foi meditação. Foi leitura superficial. Se não há transformação, não foi encontro com Deus. Foi exercício intelectual. Meu irmão, minha irmã. Meditar na palavra é permitir que Cristo Jesus fale no seu coração. Meditar na palavra de Deus é permitir que Deus, Espírito Santo, ilumine. É permitir que a santidade confronte. É permitir que a graça cure. Não é técnica, não é ritual, não é repetição vazia. É relacionamento, é confronto, é transformação. É quando a palavra nos lê e nós nos rendemos. Então, começa a verdadeira mudança, meu querido, minha querida. A verdadeira mudança. Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas. João 8, irmãos e irmãs. Capítulo 8, o apóstolo João, o discípulo da intimidade e teólogo do amor, o homem que escreveu sobre a luz que resplandece nas trevas, agora nos conduz a essa caminhada com Cristo Jesus, nós como estamos caminhando. Imagine você caminhando com Jesus junto dos apóstolos. Mentaliza sua mente assim. Depois da festa do tabernáculo, aqui existe um pano de fundo histórico extremamente importante, a festa dos tabernáculos, também chamada festa das cabanas. Era uma celebração de peregrinação lá do povo de Israel pelo deserto, era memória, era identidade, era dependência. O povo celebrava o tempo em que viveu em tendas, sustentado ali pela provisão sobrenatural de Deus. Moisés, o grande legislador, o libertador, levantado por Deus no Egito, tirou o povo da escravidão, mas tirar o povo do Egito foi mais fácil do que tirar o Egito do coração do povo, meu irmão, minha irmã. E aqui, meu irmão, lá é presencial. Está o primeiro ponto crítico para você, para mim, para nós. Deus nos tira da escravidão, mas nós precisamos, lógico, permitir que Deus tire a escravidão de dentro de nós. Israel viu o mar vermelho se abrir, viu o maná cair do céu. O povo de Israel viu a água brotar da rocha. E assim, Paulo, o apóstolo, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, escreve que aquela rocha era Cristo. Mas mesmo assim, duvidaram. Josué e Caleb confiaram. A maioria recuou por causa da incredulidade. Aquela geração peregrinou 40 anos no deserto. Agora, vem comigo, minha irmã, meu irmão. Tias, tios, primos. Vem comigo, meu irmão carnal, cunhadas, sobrinho, primas, prima, minha amiga, meu amigo. Diácono, diaconisa, pastores, pastora, vem comigo. Quantas vezes Deus abriu o mar na minha, na sua, na nossa vida? Quantas vezes Deus já sustentou eu, você, nós no deserto? E mesmo assim, eu, você, nós ainda vivemos como se Deus fosse insuficiente. O querido apóstolo João, capítulo 8. Acontece logo depois dessa celebração, Jesus está no templo, nos relata João. E o que acontece? O que acontece? Religiosos trazem uma mulher, mas é apenas uma mulher. Lógico que não. Não é apenas uma mulher. É um instrumento de armadilha. É um objeto de acusação. A mulher é uma peça num jogo político-teológico, queridos. Os fariseus, os mestres da lei, guardiões da tradição, homens profundamente conhecedores das escrituras sagradas, não estavam interessados na santidade. Estavam interessados em pegar Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, vivo, que veio viver no meio de nós. O Messias, o Emmanuel. E aqui entra um segundo ponto crítico, queridos. Quando a religião perde o coração, ela vira ferramenta de controle. Quando a palavra perde o espírito, ela vira uma verdadeira arma. Eles citam Moisés, eles citam a lei. Os escribas, os fariseus, os saduceus, conhecem muito profundamente a lei. Mas esquece algo fundamental. A lei foi dada para revelar o pecado, não para satisfazer o orgulho religioso. Jesus ama essa mensagem. Jesus se abaixa. Lógico que esse gesto é simbólico, que Jesus está fazendo o Cristo. Enquanto todos estão ali de pé, acusando, inflamados, indignados,
Jesus, ele se abaixa, humilde, numa humildade santa, diante da arrogância de todo aquele povo. Quando ele se abaixa, silêncio distante do escândalo. E escreve no chão. A Bíblia não nos relata e nós não sabemos o que escreveu, mas sabemos o que ele falou. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. A multidão, silêncio total, todo mundo se silenciou, do mais velho ao mais novo. Foram saindo devagarinho, saíram, do mais velho ao mais novo. Talvez porque já tenha mais consciência da própria história. Por isso que saiu nessa ordem do mais velho pelo mais novo. E aqui está, meu irmão, um ponto que nós podemos meditar profundamente. Quanto mais maturidade espiritual alguém tem, menos pedras ele carrega. Jesus, o Cristo, fica sozinho com a mulher. E agora não existe plateia, não existe acusador, não existe julgamento. Agora não existe plateia, não existe acusador, não existe multidão. Só caça e culpa frente a frente. Jesus, o Cristo, pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: nem eu te condeno. Mas Jesus, o Cristo, completa: vá e não peque mais. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Aqui está o equilíbrio perfeito da teologia cristã. Meu irmão lá é presencial, você que não conhece ou não tem a meditação na palavra de Deus. Aqui está o equilíbrio lindo, maravilhoso e perfeito da teologia cristã. Tias, tios, primos, prima, meu irmão carnal, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, cunhados, minha amiga, meu amigo. Graça sem relativismo, perdão sem permissividade, amor sem aprovação do erro. Para os nossos dias, queridos, queridas, vivemos num tempo em que há dois extremos. De um lado, a condenação implacável. Do outro, a normalização total do pecado. Mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é nenhum dos dois. O evangelho é a transformação. O apóstolo Paulo, aquele que antes perseguia cristão, respira ameaças e violência. Aonde foi escrito aos Coríntios, escreve aos Coríntios. E é isso que alguns de vocês eram, mas foram lavados. Perceba, meu irmão, minha irmã. O tempo verbal eram, não continuam sendo. Eram. Eu e minha esposa, nós éramos. Lógico, todos continuam em pecado, mas nós tivemos mudança. Tivemos arrependimento, mudança de comportamento, porque o que nós esperamos é a salvação. O último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Perceba, o tempo verbal eram, não continuam sendo. Aqui está, meu irmão, minha irmã. O ponto terapêutico para eu, você, nós temos a mudança, para a mudança. Deus aceita eu, você, como você está. Mas ama você demais para deixar você como está. Deus me amou tanto, mais de 15 vezes morte certa por estar em horas erradas, em momentos errados, por acidentes e incidentes. Colocou a mão na minha vida. Tudo por prudência. Meu irmão, minha irmã, Deus aceita você como está. Mas ama você demais para deixar você como está. Faça uma retrospectiva na sua vida. Como que Deus já salvou a sua vida. Como que Deus está te salvando, meu querido, minha querida. E tudo que você faz é para a honra e glória de Deus. Meu irmão, minha irmã. João continua no capítulo 8 e Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Isso não é coincidência. Logo após perdoar uma mulher exposta nas trevas da acusação, Cristo Jesus declara ser luz. Luz não apenas para revelar, mas luz que guia. E aqui entra um outro questionamento para você, para eu, para nós. Você quer apenas livros da culpa, ou quer uma transformação na vida, quer uma mudança de comportamento, quer um arrependimento, mudança de comportamento? O que você quer para o seu alívio da culpa? Quer ser igual o ladrão da cruz, que se humilhou e pediu salvação? Ou quer ser igual o outro, arrogante, prepotente, e continua ainda com zombaria? Meu irmão, minha irmã, você quer escapar da pedra ou abandonar o pecado? Porque a mulher teve uma outra chance. Porque a mulher não saiu apenas livre, saiu chamada para uma nova história. Nova história. E talvez você esteja hoje, talvez nós estejamos ainda. Talvez você esteja hoje ouvindo isso, carregando vergonha, culpa, passado, erro, peso de consciência. Mas Jesus não te chama pelo erro. Cristo Jesus, ele chama você pelo futuro. Assim como Moisés, meu irmão, apontava para a lei, assim como Josué apontava para a conquista, assim como os profetas apontavam para o Messias, apóstolo João aqui aponta para o Cristo Jesus, como revelação plena do Senhor, do Criador, plena de Deus. E agora pensa comigo, meu querido, minha querida. Pense comigo profundamente. Se Jesus, o Cristo, é a água viva, se Jesus, o Cristo, é o pão do céu, se Jesus, o Cristo, é a luz do mundo, pergunta: por que ainda vivemos como se estivéssemos no deserto da incredulidade? Meu irmão, minha irmã,
Por quê, querido? Porque ainda permitimos que acusações definam a minha, a nossa identidade. Porque ainda seguramos pedras que deveriam ter sido largadas. Meu irmão, essa meditação não é apenas julgar alguém, é para transformar todos nós. Meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. Minha irmã, meu querido, minha querida. João, no capítulo 8, não é apenas uma história emocionante. É uma armadilha política e teológica. Aqui nós continuamos no 8º dia da festa do tabernáculo. A festa durava 7 dias e o 8º dia era a grande explosão, o grande encerramento, o dia solene. Jesus Cristo vai ao templo. Jesus, o Cristo, vai ao templo. E o texto, meu querido, minha querida, meu irmão, lá presencial, diz que Jesus ensina assentado. Isso não é detalhe pequeno. Por quê? Se você entender e saber como que funcionava, como que era os mestres da religião de Israel, os mestres de Israel os ensinavam sentados. Ensinar sentado significava autoridade rabínica. Ali, meu querido, minha querida. Mas Jesus, ali naquele momento, está assumindo posição de mestre. Ele ensinava assentado. Ele não está falando com o curioso. Cristo Jesus está ensinando como autoridade, meu irmão, minha irmã. E é esse momento que trazem a mulher. Agora preste atenção nisso, porque aqui entra um aspecto político. Naquela época Israel era uma colônia romana. Roma não permitia que colônias executassem criminosos e sem autorização imperial. Minha irmã, meu irmão. E por isso quando Jesus o Cristo é levado a Pilatos, Pilatos diz: julguem vocês segundo a lei de vocês. E os líderes religiosos respondem: não nos é permitido executar ninguém. Isso está onde o apóstolo João nos relatou em João 18:31. Ou seja, eles não podiam legalmente pedrejar a mulher. Mas a lei de Moisés, conforme no Antigo Testamento, Levítico 20, capítulo 20, versículo 10, dizia claramente: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, tanto o homem quanto a mulher deverão ser mortos. Isso é lei, queridos. Observe algo importante. A lei exigia os dois, mas ali só trouxeram a mulher. E você que se questiona, você mesmo, por quê? Lógico, porque não estavam buscando justiça. Estavam buscando uma armadilha. Meu querido, minha querida. 2 condenados, 2 culpados. Igual ali nós temos na cruz. Meu irmão, minha irmã. Na cruz, ao lado de Jesus, os 2 ladrões. 2 homens pagando pela própria escolha, pelas próprias consequências de escolha. 2 homens no mesmo sofrimento, mas com atitudes completamente diferentes. Um deles olhou para Jesus e zombou. Disse em essência: se você é Cristo, salva a si mesmo e a nós. Mesmo pendurado na cruz, meu querido. Quantas vezes nós estamos assim hoje, né, meu irmão, minha irmã? Ainda arrogante, ainda exigindo, ainda desafiando, ainda querendo milagre, mas não arrependimento. Ele queria alívio, mas não queria transformação. Ele queria escapar da dor, mas não queria reconhecer o pecado. O outro ladrão fez algo diferente. Ele disse: nós estamos aqui com justiça. Olha a diferença. O outro ladrão reconheceu a culpa, reconheceu a sentença, reconheceu que merecia estar ali. E depois disso, Jesus: lembra-te de mim. Isso é arrependimento. Pediu para Jesus: lembra-se de mim. Não é discurso religioso, não é promessa vazia, é humildade, é quebrantamento, é reconhecer: eu errei. E Jesus, o Cristo, responde: linda essa mensagem. E é lá que nós queremos estar. Hoje estará comigo no paraíso. Agora pergunte direto a você mesmo, querido. O que você quer para o alívio da culpa, da sua culpa? Quer apenas sair da dor? Ou quer ser salvo? Quer apenas escapar das consequências? Ou quer transformação real na sua vida, na minha? Porque tem gente que ora só quando está sofrendo. Mas quando a dor passa, volta para a mesma zombaria, volta para a mesma arrogância e, lógico, volta para o mesmo pecado. Qual a diferença entre os dois? Os dois estavam perto de Jesus, mas só um foi salvo. Por quê? Minha irmã, meu irmão lá presencial? Porque proximidade não salva. Humildade salva. Religião não salva. Arrependimento salva. Desespero não salva. Fé quebrantada salva. O ladrão arrogante queria prova. Meu irmão, minha irmã. O ladrão arrependido queria misericórdia. Um queria demonstração de poder. O outro queria perdão. Um morreu, lógico, zombando. E o outro morreu confiando. Meu irmão, minha irmã. Você está buscando Jesus para aliviar a dor ou para transformar o coração? Vamos meditar nessa palavra. Você quer apenas que Deus resolva o seu problema ou quer que Deus resolva você? Você quer milagre ou quer mudança? Porque Jesus, o Cristo, o Deus encarnado que se fez homem, viveu e vive, e temos o Espírito Santo nos orientando, continua na cruz dizendo: Pai, perdoa. Mas só recebe esse perdão quem? Quem se humilha, meu irmão, minha irmã. Humilhar-se não é se diminuir. Humilhar-se é reconhecer quem
Eu, você, nós somos. Por quê? Diante de Deus. E humilhar é parar de querer competir com Deus. É parar de exigir. Humilhar-se é parar de zombar com a vida. É dizer, eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Diante da cruz não existe 3 opções. Meu irmão, minha irmã, online presencial. Só 2. Ou você continua arrogante, ou você se rende. Ou você zomba, ou você pede. Ou você exige, ou você confia. Hoje ainda há tempo. Porque quando há vida, pode ter certeza, existe a possibilidade. E Cristo, Jesus, o príncipe da paz, o Messias, o Alfa, o Ômega, o Emanuel, Deus conosco, ele continua dizendo, hoje, meu querido, minha querida, hoje, você ainda pode ter o seu arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Porque Jesus não disse apedreja. Porque se Jesus dissesse apedrejem, ele estaria contrariando Roma. Estava buscando, cairia no alçapão, cairia exatamente como os líderes religiosos queriam. Se ele apedreja, Cristo Jesus estaria apedrejando a mulher e contrariando as leis romanas. Poderia ser acusado de sedição política, meu irmão, minha irmã. Se dissesse não apedreja, Jesus o Cristo poderia ser acusado de contrariar a lei religiosa de Moisés. Poderia ser acusado de falso mestre. Era uma armadilha perfeita. Mas eles, os fariseus, saduceus, os donos da lei, mas eles esqueceram algo. Eles estavam tentando prender o próprio autor da criação, da lei, Jesus o Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas Jesus faz um movimento genial, maravilhoso. Jesus se abaixa. Ele não entra na discussão política. Cristo Jesus não entra na briga jurídica. Cristo Jesus, ele vai para o coração. Aqueles que estão sem pecado, atire a primeira pedra. Agora o problema não é mais jurídico, é moral. Não é mais Roma, é consciência. Não é mais Moisés, é santidade anterior, meu irmão, minha irmã. Para a nossa terapia, meu irmão, temos um ponto terapêutico profundo aqui. Quantas vezes nós usamos a Bíblia para resolver o outro, mas não deixamos a palavra de Deus, através da Escritura Sagrada, a Bíblia, nos resolver? Quantas vezes usamos Levítico para acusar, mas ignoramos o Sermão do Monte? Quantas vezes nós falamos de justiça, mas esquecemos a misericórdia, meu querido, minha querida? Jesus Cristo não quebra a lei. Aqui está algo teológico muito importante que eu e você nós devemos entender. Jesus não anulou o Levítico. Cristo Jesus não disse que adultério não era pecado. Cristo Jesus não disse que Moisés estava errado. Cristo Jesus expôs a hipocrisia seletiva. Cadê o homem? Cadê a testemunha? Cadê o outro? O companheiro? Cadê o devido processo legal? Eles usaram a lei como instrumento de manipulação. Jesus, o Cristo, usou a lei para revelar consciência, meu irmão, minha irmã. Existe uma virada maravilhosa quando você medita nessa palavra. Quando todos saem, Jesus diz, nem eu te condeno. Isso é lindo, maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, nem eu te condeno. Isso não é relativismo. Isso é adiantamento da condenação. Porque a condenação final cairia sobre ele. Na cruz, Romanos capítulo 8, 1 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, meu querido, minha querida, tias, primos, irmão online presencial. Meu irmão, minha irmã online presencial, perceba. A condenação não desapareceu, ela foi transferida. Para os nossos dias atuais, hoje nós temos 2 extremos, na verdade, meu irmão, minha irmã. Irmão carnal, sobrinha. Gente que quer apedrejar e gente que quer normalizar. Cunhadas. Jesus faz diferente. Cristo Jesus perdoa e chama para a mudança. Vai e não peques. Vai e não peques mais. Isso é graça transformada. Graça eterna transformada na vida de quem se arrepende, tem mudança de comportamento. Eu amo quando, minha irmã, meus irmãos, Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Que cena poderosa, que cena linda, poderosa, maravilhosa, até nos nossos dias de hoje. Enquanto a religião gritava, Cristo Jesus escrevia. Enquanto a acusação pressionava, ele permanecia em silêncio. E enquanto Jesus o Cristo se levanta e diz, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Isso não é uma frase moral. Lógico que não é uma frase moral. É uma revelação da condição humana. E o apóstolo João registra algo impressionante, que diz assim, João diz assim, os que ouviram foram saindo, um por um, começando pelo mais velho. Nos relata no capítulo e no versículo, queridos e queridas, a respeito disso. Começando pelos mais velhos. João nos relata no capítulo 8, versículo 9.
Ao ouvirem isso, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Começando pelos mais velhos. Talvez porque a vida ensina. Porque talvez o tempo revela. Talvez porque quem viveu mais teria mais experiência, sabe quantas falhas, meu irmão, minha irmã. Sabe quantas falhas. Meu irmão, minha irmã. Agora a cena muda, não há mais multidão, não há mais acusação. Fica só os dois juntinhos ali. Mulher, onde estão eles? Meu querido, minha querida. Como é poderosa, meu irmão, essa poderosa meditação nessa palavra de Deus, meu querido. Jesus não está desautorizando Moisés, ele está revelando que ninguém ali cumpre Moisés perfeitamente. É isso que Jesus está fazendo. A lei exige perfeição, graça oferece transformação. Aqui está um ponto terapêutico profundo para a nossa meditação, para a nossa vida. Quantas vezes nós queremos aplicar a lei no outro, mas dependemos da graça para nós. Quantas vezes exigimos perfeição, mas pedimos misericórdia. Pergunto para nós mesmos hoje. Se Jesus dissesse agora, aquele que está sem pecado, quem permaneceria de pé? Aquele que está sem pecado. Aqui está o milagre invisível, meu irmão, desse texto lindo, maravilhoso. Não foi apenas a mulher que foi salva da pedra, os acusadores foram salvos da hipocrisia. Porque ao largarem as pedras, foram confrontados consigo mesmos os pecados nas caixinhas guardadas no teu interior. A religião é prática, queridos, queridas. A gente menciona algo importante. A fé bíblica é prática. Ela não é fuga da realidade. Não é a espiritualidade desconectada do chão. A lei regulava o comportamento, mas Jesus, o Cristo, regula o nosso coração, como o coração daquele povo que ele veio para isso. E quando o coração muda, pode ter certeza que o comportamento segue. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão. Jesus não diz, continue. Ele diz, abandone. Graça não normaliza pecado. Graça não normaliza pecado. Meu irmão, minha irmã. Graça restaura a identidade. Porque condenação paralisa. Mas a graça faz você andar nos caminhos de Cristo Jesus. Mas a graça responsabiliza. Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridos. E assim, meu irmão, minha irmã, é o que nós vemos. Como quem está no fundo do poço, continuando nessa meditação. Imagine o som daquelas pedras caindo no chão. Uma, depois outra, e assim, tum, tum, tum. Como batida de coração descompassada. Tá, pá, pum, pum, pum. Não foi só pedra que caiu. Ali foi orgulho, foi hipocrisia, foi superioridade moral. E esse maravilhoso texto, o texto diz que começaram pelos mais velhos. Os mais velhos. E você poderia perguntar por quê? Aqueles que já viveram o suficiente para saber que ninguém é limpo diante da lei. Aqueles que conhecem a própria história. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, hoje, quantas pedras ainda estão nas nossas mãos, não é verdade? Porque é muito fácil apontar o pecado do outro, mas é muito difícil reconhecer o meu pecado, o seu, o nosso pecado. Jesus escreve no chão. Talvez escrevesse os mandamentos, talvez escrevesse nomes, talvez escrevesse pecados escondidos, mas o ponto não é o que ele escreveu. O ponto é que ele escreveu com o dedo. E isso aqui, meu irmão, na Escritura Sagrada, Jesus escreveu com o dedo. E isso nos leva ao Sinai, aonde nos diz o capítulo e o versículo das Escrituras Sagradas, meu irmão, minha irmã. João nos relata no capítulo 8, 11. João nos mostra, querido, nos leva ao Sinai, porque foi o dedo de Deus que escreveu nas tábuas da lei. Meu irmão, em João capítulo 8, 11, ele respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus declarou, eu também não condeno, lógico, agora, e abandone sua vida de pecado. Meu irmão, João 8, 9 mostra os acusadores saindo. João capítulo 8, 10 mostra Jesus perguntando. E João 8, versículo 11, no versículo 11, traz a declaração final. Quando você corre o dedo pelo texto, meu irmão, minha irmã, quando você percorre o versículo por versículo, você percebe que a cena termina não com pedra, mas com palavras. Não, o texto não termina com morte, mas com direção. O texto não termina com julgamento, mas com chamado. O final da história não é exposição, é a transformação. E isso nos leva ao ponto central das Escrituras. O Evangelho sempre termina com convite. O apóstolo João, nosso Jesus Cristo, no capítulo 8, o Novo Testamento não termina em apedrejem, termina com vá. E essa palavra vá é envio, é missão, é recomeço, é nova direção. Meu irmão, minha irmã, queridos, queridas. Agora no templo, o dedo de Deus escreve no pó. No Sinai, a lei foi escrita em tábuas. Aqui, a graça em Cristo Jesus escreve no chão. E talvez isso seja simbólico, porque a lei escrita em pedras condena. Mas a graça, meu irmão, minha irmã, mas a graça de Deus, escrita no pó, levanta quem caiu. Então Jesus Cristo se levanta. Ele não olha com desprezo. Ele não grita, ele não expõe a mulher, ele não pergunta. A mulher, onde estão eles? Não, irmão. Irmãs, Jesus sempre faz perguntas. Jesus sempre faz perguntas, lógico. Porque perguntas revelam consciência. Quem vocês dizem que eu sou? Querem ser curados? Por que está chorando? Jesus sempre faz perguntas. Perguntas despertam.
E ele responde. E, aliás, ela responde: ninguém, Senhor. E aqui está a confissão mais poderosa. Ela o chama de Senhor. Ela reconhece a autoridade. E Jesus, o Cristo, diz: eu, como autoridade de Deus e das leis, e o Deus encarnado, o Emmanuel, o Deus conosco, o Messias, eu também não o condeno. Que frase, queridos, queridos. Que mensagem. O único ali que poderia condenar, porque era o único sem pecado. O único ali que poderia condenar, que é até hoje o único sem pecado. Escolhe não condenar. Mas ele não para aí. Jesus, o Cristo, não para aí. Ele não diz: está tudo bem. Ele diz: vá e abandone. A religião condena e abandona. A graça de Cristo Jesus perdoa e chama para mudança, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vivemos num tempo perigoso. Ou queremos apedrejar, ou queremos normalizar. Mas o Evangelho não é nenhum dos dois. O Evangelho não relativiza o pecado. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo também não define pessoas pelo pecado. A religião antiga dizia: ela é adúltera. Jesus diz: ela é alguém que pode recomeçar. Recomeçar. Hoje fazemos o mesmo, chamamos as pessoas pelo erro, e ele é isso. Ela é aquilo. Mas Deus chama pelo futuro. E aqui está algo profundo, meu irmão, minha irmã, para eu e você, para os nossos dias atuais. Naquela época, Israel era colônia romana. Eles não tinham autonomia para executar, estavam presos politicamente, mas hoje, quantas vezes estamos presos culturalmente? Culturalmente. Prisioneiros de opiniões públicas, prisioneiros de redes sociais, prisioneiros de ideologias. Hoje não usamos pedras físicas, não usamos comentário, usamos cancelamento, usamos exposição, mas o espírito é o mesmo. O espírito da acusação é o mesmo. E Apocalipse chama Satanás de o acusador dos irmãos. Percebe? Percebe aqui, queridos e queridas? Quando acusamos com prazer, estamos ecoando ao acusador, Satanás. Mas quando restauramos com verdade, estamos ecoando Cristo Jesus. O profeta Jeremias tem nos falado, meu irmão, minha irmã. O profeta Jeremias tem nos falado: porei a minha lei no coração deles. Não mais em pedra, mas no coração. A lei externa regula o comportamento, o Espírito Santo transforma o interior. E aqui, meu querido, minha querida, está a diferença fundamental. A mulher saiu dali não apenas livre da morte, a mulher ali saiu convidada para uma nova vida. Porque graça não é alívio momentâneo. Graça é convivência, é convite para a santidade. E agora eu lhe pergunto, meu irmão, como pecador, ou talvez os mais dos pecadores, se Jesus olhasse para você e para mim hoje e dissesse: eu não te condeno, você ouviria também? Abandona? Ou continuaria ou ouviria apenas o que alivia? Porque muitos querem o perdão, mas pouquíssimos querem transformação. Muitos querem escapar da culpa, mas poucos querem romper com o pecado. Irmãos, irmãs, online presencial. A religião de Israel era prática, era ética, era comportamento no chão da vida. Mas Jesus, o Cristo, leva além. Cristo Jesus vai ao coração. Porque adultério não começa no ato, começa no olhar. Como ele ensinou no Sermão do Monte, Cristo Jesus. Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele radicaliza a lei, não para esmagar, mas para revelar que precisamos da graça, conforme nos diz no capítulo e versículo, onde Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nos diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, querido. Mateus, no capítulo, meu irmão, minha irmã, nos diz, capítulo 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito: não adulterás. Eu, porém, vos digo que todos aqueles que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Meu irmão, minha irmã, percebe? A lei dizia: não cometa o ato. Jesus diz: examine o desejo. Jesus Cristo leva do exterior para o interior. Ele radicaliza. Não para esmagar, mas, meu irmão, mas para mostrar que o problema não começa na mão, começa no coração, meu irmão. E assim vai vindo, meu irmão, minha irmã. Começa no olhar, como ele ensinou no Sermão do Monte. Ele radicaliza a lei, não para esmagar, mas para revelar que precisamos da graça e de graça, da graça de Deus. Não importa o que você hoje se sente, a mulher exposta. Não importa se você hoje se sente o acusador envergonhado. A boa nova, você, minha irmã online, o irmão online presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, tias, primos. Minha amiga, meu amigo, diaconisas, diáconos, pastores, pastoras, Jesus continua escrevendo no chão da sua, da minha e da nossa história. E continua dizendo: eu não te condeno,
Mas também continua dizendo: levanta-te, levanta-se, recomece, abandone, porque a graça que salva é a mesma graça que transforma. Meu irmão, minha irmã, essa é a graça, meu irmão. Porque existe um momento na história de que Deus não está apenas ensinando. Deus está testando o que existe dentro do ser humano. Quando a lei é levantada como bandeira, como estandarte, como espada, quando a lei ela é aberta sem desconto, sem maquiagem, sem desculpa, ela não pergunta se você tem boa intenção. Ela pergunta, você é justo? E é aí que, meu irmão, minha irmã, nós meditamos numa verdade aqui, que muda tudo. Se a lei for aplicada em termos absolutos, ninguém sobrevive. Porque a lei não é um conselho. A lei é um espelho. A lei não vem para te elogiar. Ela vem para te revelar. A lei de Deus. Meu irmão, minha irmã. A lei exposta mata o orgulho e salva quem se rende. Repare-se o cenário de João 8. A mulher está no meio dos acusadores, estão em volta, Jesus está ali. A lei está sendo usada como arma, mas Jesus transforma a arma em espelho. Ele diz, se alguém estiver sem pecado, isso é lei, em nível absoluto. Isso é padrão do Deus Santo. Se alguém estiver sem pecado, isso é Deus que o profeta Isaías no Antigo Testamento viu e caiu como morto dizendo, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Quando o Deus Santo aparece, ninguém fica confortável. Quando o Deus Santo aparece, ninguém fica soberano. Quando o Deus Santo aparece, ninguém fica apontando. Porque a santidade de Deus não discute, ela ilumina, traz luz, queridos. E tudo que está escondido começa a aparecer. A diferença verdadeira é essa, do Evangelho de Cristo Jesus, dos apóstolos e da religião. A religião faz assim, aplica a lei ao outro, esconde a falta própria, esconde a sua própria lei. O Evangelho de Cristo Jesus faz assim, a lei me acusa, a graça me resgata, a verdade me transforma. Meu irmão, minha irmã. Queridos, se Deus tratar você apenas por justiça, eu, você, nós, você não tem como ficar em pé. Porque o Deus Altíssimo é 3 vezes santo. É a santidade absoluta de Deus, é um fogo consumidor. Não dá para entrar no currículo moral. Não dá para entrar com comparação. Não dá para entrar dizendo, eu não sou tão ruim quanto aquele. Na presença do santo, a comparação morre. Só sobra uma pergunta. O que Deus faz com um pecador? E só sobra uma pergunta. O que Deus faz com um pecador? E João responde no capítulo 8. Nos relata que Jesus responde no capítulo 8, versículo... Capítulo 8, versículo... Ele não normaliza, mas ele também não destrói. Do versículo 10 a 11. Ele não normaliza, mas ele também não destrói. Ele perdoa e ordena mudança. Porque foi ali onde Jesus se pôs em pé e perguntou à mulher, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse Jesus, eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Meu irmão, minha irmã. Os acusadores caem um por um. Isso torna-se aquela revelação. Isso é o Espírito Santo apertando a consciência. Porque começaram pelos idosos. Porque tinham mais experiências, viveram mais. E quem vive mais, geralmente, carrega mais memória, mais cargas, mais julgos, mais história, mais pecado escondido, mais ferida, mais decisões erradas. E quando a lei é levantada, não sobra força para pousar de santo. Meu irmão, minha irmã, aí a pessoa vai embora, cai, se retira. Porque ninguém aguenta a luz eterna da verdade de Cristo Jesus, quando está preso na mentira. Mas olha o detalhe, a mulher fica. E aqui está um ponto-chave, meu irmão, minha irmã, maravilhoso. A mulher não foge da presença de Deus. A mulher não foge, ela não foge, porque quem sabe quem é pecador não tem mais o que defender. Quem já está exposto, já perdeu o teatro. E é aí que a graça de Deus encontra a pessoa. Você, eu, nós. A graça não encontra quem está fingindo. A graça de Deus não encontra quem está quebrado, meu irmão, mentindo. A graça de Deus encontra quem está quebrado. A graça encontra quem está quebrado, quem está de joelho. Deus não te salva por diminuir o padrão, Deus te salva por cumprir o padrão em Cristo Jesus. E isso aqui é profundamente, meu querido. Deus não é bonzinho porque fecha os olhos para o pecado. Deus é santo, santo, santo. Então, como Deus perdoa sem trair a santidade? Resposta, Jesus, o Cristo. Jesus é o único que poderia atirar a pedra, porque é o único sem pecado. Mas ele, Jesus, o Cristo, o Messias, escolhe não condenar, porque Jesus, o Cristo, vai carregar a condenação na cruz. Esse é o segredo do Evangelho. A santidade de Deus não diminui, a justiça de Deus não falha e a misericórdia de Deus não acaba. Tudo se encontra em Jesus, o Cristo. Por isso o perdão é real.
Por isso o perdão é caro, por isso o perdão é santo. Meu irmão, minha irmã. Nos dias de hoje, a lei absoluta quebra dois extremos modernos, meu irmão, minha irmã. Hoje nós temos dois grupos. Os apedrejadores modernos, gente que ama acusar, expor, humilhar, cancelar. Os normalizadores modernos, gente que ama dizer, não é pecado, Deus entende. Ah, todo mundo faz. Mas quando você desfralda, meu irmão, minha irmã, a lei de Deus, os dois caem. Porque o acusador também é pecador. E o normalizador também é pecador. A lei absoluta derruba a soberba do religioso e a soberba do libertino e abre espaço para uma única saída: arrependimento, rendição, transformação pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, não é presencial. Se Deus hoje abrir o padrão absoluto da santidade, quem aqui fica em pé? Se Deus hoje colocar a lei na nossa frente, sem filtro, sem desculpa, sem argumento, quem permanece? Aqui vem a resposta que salva: ninguém. Só permanece quem se esconde. Só quem louva, adora, prostra e segue Jesus o Cristo. Só permanece quem diz: Deus, eu não tenho argumento. Jesus, o Cristo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, muda o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Jesus não disse você não pecou. Jesus disse: eu não te condeno. E depois disso, abandone. Isso é o evangelho inteiro em duas frases: perdão sem normalização, amor com santidade, misericórdia com verdade, meu querido. É assim que alguém sobrevive diante do Deus Altíssimo. 3 vezes santo. Não por mérito, não por comparação, não por performance, mas por graça, mas por e pela fé. E isso é em Jesus o Cristo, com o Espírito Santo gerando uma nova vida, meu querido, minha querida. Uma nova vida, meu irmão, minha irmã. Porque depois de ver a lei desfraudada em termos absolutos, depois de perceber que ninguém sobrevive diante de Deus 3 vezes santo, depois de entender que o único que poderia condenar escolheu carregar a condenação, meu irmão, minha irmã, depois de nós aqui meditarmos nessa palavra, meu irmão, depois de ver que a santidade não foi diminuída, mas foi satisfeita na cruz, eu pergunto a você: como não adorar somente esse Deus? Jesus o Cristo, o Deus encarnado, o Messias. Como não seguir somente esse Deus? Jesus o Cristo, o Príncipe da Paz. Como não se apaixonar somente por esse Deus? Jesus o Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. O único que é absolutamente santo e absolutamente misericordioso. O único que não relativiza o pecado, mas também não destrói o pecado, o pecador arrependido. O único que mantém um padrão e ao mesmo tempo oferece o quê? Graça, oferece arrependimento, mudança de comportamento e salvação, para que nós venhamos tomar escolhas certas. O único que poderia nos expor, mas escolheu nos restaurar. Como não se prostrar diante de um Deus assim? Porque pense comigo, qual outro Deus das religiões humanas faz isso? Qual outro sistema espiritual mantém justiça absoluta e ainda assim oferece perdão real? Ou você tem um Deus indiferente, ou você tem um Deus distante, ou você tem um Deus que exige mérito. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, lá é presencial, família, congregação, nós temos um Deus que desce, um Deus que escreve no chão, um Deus que fica sozinho com o pecador, um Deus que não foge da nossa vergonha, um Deus que olha nos olhos e diz: eu não te condeno. E depois diz: levanta. Como não se apaixonar por esse Deus, Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne e veio habitar dentro de nós, no meio de nós. O Deus Altíssimo, o Deus que Isaías viu e tremeu, o Deus que Ezequiel, o profeta Ezequiel, contemplou em glória, o Deus que Moisés, o pai da fé, não pôde ver plenamente, o Deus que habita em luz inacessível e que em Jesus o Cristo se tornou acessível. Como não amar um Deus que não negocia a santidade, mas também não negocia misericórdia? Como não andar com um Deus em Jesus o Cristo? Porque andar com Deus não é apenas frequentar culto. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras, minha irmã, meu irmão, tios, tias, primas, primas. Não é frequentar culto. Meu irmão lá é presencial. Irmão carnal, cunhada, sobrinho, sobrinho. Porque andar com Deus não é apenas frequentar culto, é viver consciente da santidade, é viver dependente da graça, é largar as pedras, é abandonar o pecado e permitir que o Espírito Santo escreva a lei no coração. E eu pergunto: se esse Deus é assim, se esse Deus é assim, se Ele é o único que mantém justiça e graça perfeita, se Ele é o único que resolve o problema do pecado sem destruir o pecador, como seguir outro? Como dividir o coração? Como viver para si mesmo depois de conhecer esse amor? Meu irmão, irmã, isso não é emoção, é coerência espiritual, é lógica da fé. Se Deus é santo, e Deus é amor, e Deus é justo, e Deus é misericordioso, então Ele é o único digno de ser adorado, prostrado, louvado e seguido. O único digno de receber toda a sua, minha, nossa vida. Porque Ele, Jesus o Cristo, andando com Deus em Cristo Jesus,
não apenas nos poupou da pedra, Ele nos chamou para uma nova história. E talvez hoje, meu irmão, minha irmã, online presencial, e talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo: pare de brincar com o pecado. Pare de usar a graça como desculpa. Pare de viver dividido. Porque esse Deus não quer admiradores. Ele quer discípulos. E discípulo não só ouve, obedece. Discípulos não só ouve, não só se emociona, transforma-se, não só canta, entrega-se. Então eu volto a perguntar, meu querido, como um dos maiores pecadores de todos os pecadores, como não amar esse Deus? Como não se render a esse Deus? Como não caminhar com Deus em Jesus o Cristo? Se só Ele resolve o que ninguém mais pode resolver, meu irmão. Se só Ele, Jesus o Cristo, satisfaz o que nada mais satisfaz. Se só Ele salva sem mentir e só Ele transforma sem destruir. Como não amar esse Deus, meu querido, minha querida, meu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, Jesus te chama, hoje e sempre. Amém? Amém, amém. Vamos entrar em nossa oração. Ok? E esse Deus, pode ter certeza, Ele é vivo. Feche os seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, novamente, na Tua presença, Senhor. Assim, ó Deus, estamos aqui entrando mais uma vez, profundamente, Senhor, com reverência, com temor e com esperança. Deus Pai, eu não, assim, Senhor, que quando a Tua lei se levanta diante de nós, percebemos que não somos tão fortes quanto imaginávamos, Senhor. Pensamos que dávamos conta, pensávamos que controlávamos, pensávamos que até éramos melhores do que realmente somos. Mas a Tua santidade é como luz sobre poeira no ar. Revela tudo, Senhor. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor sem máscara. Se há feiura na alma, mostra, Senhor. Se há orgulho escondido, quebra, Senhor. Se há pecado tolerado, confronta, Pai. E quando ouvimos a Tua voz dizendo: eu não te condeno, que essa voz nos leve ao arrependimento verdadeiro, Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, há momentos em que precisamos admitir: nossa alma não está limpa. Existe inveja escondida, Senhor. Existe inveja escondida, Senhor. E assim, ó Pai, nós, ó Deus, pedimos ao Senhor essa bênção tão maravilhosa, Senhor. Às vezes há desejos, Senhor, que nos envergonham. Há pensamentos que jamais, ó Deus, contaríamos a alguém, a ninguém. Mas o Senhor já sabe. E ao invés de fugir hoje, ficamos. Como aquela mulher, Senhor, que ficou diante de Jesus o Cristo. E pedimos a Deus: purifique o que está podre. Restaura o que foi contaminado. Cura o que foi corrompido. Senhor. Pai amado, livra-nos do auto-engano, Senhor. Do auto-engano espiritual. Livra-nos da ilusão de que estamos bem quando não estamos. Livra-nos, Senhor, da comparação que nos faz parecer melhores do que os outros. Porque, Senhor, diante da Tua santidade, todos precisamos de graça. Que o arrependimento não seja discurso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que seja ruptura, separação, que seja mudança real. Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus o Cristo, estamos aqui novamente. Sabemos, Senhor, que existem irmãos e irmãs carregando vergonha profunda, vergonha do que fizeram, vergonha do que disseram, vergonha do que se tornaram por um tempo. Mas o Senhor não esmagaste aquela mulher. O Senhor levantaste. Então, Senhor, pedimos, levanta-nos também hoje. Continua nos levantando, nos dando força. E que a vergonha não vire identidade. Que a culpa não vire destino. E que a graça seja maior que o passado, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, sabemos que não basta ouvir: eu não te condeno. Nós aqui, pecadores, todos nós em condições de pecado. Porque sabemos que entrou o pecado no mundo e entrou a morte, Senhor. Sabemos, Senhor, que entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Então, Senhor, que nós venhamos abandonar os vícios, abandonar relacionamento destrutivo, abandonar, Senhor, hábitos que nos afastam do Senhor. E que a nossa decisão de mudança, de arrependimento seja firme, que o nosso coração não volte para o Egito, ó Pai amado. Pai, alguns aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que já saíram, estão saindo, estão chegando, sofrem pelas consequências das próprias decisões. Mas transforma a dor em aprendizado. Transforma, Senhor, o erro em maturidade. Transforma, ó Deus, queda em crescimento. E que as cicatrizes, Senhor, não nos definam como fracassado, mas como sobrevivente da Tua eterna e misericordiosa graça, Senhor.
Senhor Deus Espírito Santo, estamos aqui como família e corpo de Cristo. Deus Espírito Santo, estamos aqui como família e corpo de Cristo. Sabemos que o Senhor é o Deus, essa pessoa com essa luz mais forte de todas as luzes. O Senhor é o Deus, nosso orientador. O Senhor é o Deus, o nosso iluminador. Então oriente-nos, Senhor, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, para andarmos nos caminhos de Cristo Jesus. E que nós sejamos limpos em arrependimento, mudança de comportamento. E venhamos ter a nossa salvação, Senhor. Alerta-nos antes da escolha errada. Incomoda-nos quando estivermos prestes a sair da rota. Seja a nossa bússola interior, seja o nosso guardião de consciência, seja a nossa luz constante, Senhor. Pai amado, que nos deu o Filho, Jesus, o Cristo materializado em forma de homem em nós, para viver conosco, ensinar-nos o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto o Senhor nos ama. Não queremos apenas escapar da condenação. Queremos nos parecer com o Senhor, o Jesus, o verdadeiro Cristo, nosso Salvador e Redentor. Queremos ter o teu caráter, queremos refletir o teu amor. Escreve, Senhor, diariamente na nossa história. Corrige-nos com amor e molda-nos com paciência, Pai. Traga-nos, ó Deus. Traga para nós sermos um ser humano pela humildade que salva, Senhor. E nós lhe pedimos que nunca nos acostumemos com o pecado, que nunca pecamos o temor, nunca venhamos perder o temor, Senhor, e que nunca achemos normal o que te entristece. Dai-nos, Senhor, dai-nos humildade constante, que sejamos pequenos diante de Ti, para que a Tua graça e misericórdia nos levante para sempre e sempre, Senhor. Pai, cremos que a história não termina aqui, Senhor. Cremos que a história não termina aqui, Senhor. Cremos que a história não termina aqui. Cremos que existe eternidade preparada. Cremos que aqueles que se arrependem e perseveram estarão com o Senhor. Não por mérito próprio, mas pela obra de Jesus, o Cristo, teu Filho amado, o nosso Redentor, o único a ser adorado, prostrado, louvado, o único a ser adorado, Senhor. Que vivamos hoje com os olhos no céu, que caminhemos hoje com o coração purificado e que sejamos transformados até o último suspiro da nossa vida, até o último deitar, Senhor, do nosso corpo. Porque é na Tua presença que nós queremos estar, Senhor, como luz, Senhor. Assim, ó Pai Deus Todo-Poderoso, estamos aqui sempre como famílias aquebrantadas para receberem a graça, não como indivíduos isolados, mas como corpo de Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor é Deus, não uma força, não uma emoção, não uma influência aberta. O Senhor é a pessoa divina, o Senhor é a presença real, o Senhor é a luz mais forte de todas as luzes, luz que atravessa as nossas trevas, a luz que revela, Senhor, o que está escondido. O Senhor é a luz que mostra o caminho quando tudo parece confuso. Deus Espírito Santo, se o Senhor não nos orientar, nós se perderemos. Nós perderemos, Senhor. Se o Senhor não nos iluminar, nós tropeçaremos. Se o Senhor não nos corrigir, nós nos endureceremos. Por isso nós pedimos, humildemente, Senhor, orienta-nos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Orienta nossas decisões pequenas, orienta nossas palavras, orienta nossos pensamentos, orienta nossas escolhas silenciosas. Senhor, que não andemos pela emoção, que não andemos pelo impulso, que não andemos pelo desejo da carne, Senhor, mas que andemos nos caminhos, Senhor, de Jesus o Cristo. Caminhos retos, caminhos santos, caminhos de verdade, caminhos de obediência. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos pelo arrependimento verdadeiro. Limpa-nos, Senhor, pela confissão sincera. Limpa-nos, Senhor, pela mudança de comportamento. Não queremos apenas sentir, Senhor, culpa. Queremos transformação. Não queremos apenas dizer que nos arrependemos. Queremos viver diferente, que haja fruto, que haja mudança visível, Senhor, que haja santidade diária. E, Senhor, que não percamos de vista a nossa salvação, que não banalizemos a graça, que não tratemos, ó Pai, o sangue de Jesus, o Cristo, como algo comum. Que não brinque com o pecado, ó Pai, como se fosse assim, ó Pai. Que nós não venhamos brincar com o pecado, como se fosse leve. Guarda-nos, sustenta-nos, fortalece, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo seja a luz constante e que, como corpo de Cristo Jesus, caminhemos unidos, Senhor, firmes, vigilantes, até o último suspiro da nossa alma. E quando chegarmos diante da Tua presença, estejamos limpos, não por mérito, mas pela graça que nos transformou. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, assim nós cremos, ó Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus Altíssimo, 3 vezes santo. Quando Tua santidade se revela, nossa alma se desnuda. Quando o que escondemos aparece, tudo que fingimos, ó Pai, tudo que fingimos cai.
Tudo que mascaramos, ó Pai, tudo que mascaramos se desfaz. Nós reconhecemos, Senhor, não fomos perfeitos, não fomos íntegros em todos os pensamentos. Nós reconhecemos, não fomos puros em todas as nossas intenções. Mas não queremos fugir para como Adão fugiu, Senhor. Não queremos permanecer, Senhor, como aquela mulher permaneceu. Oh Deus, mas nós queremos permanecer como a mulher se arrependeu e permaneceu diante do teu Filho amado Jesus Cristo. Se há feiura, ó Pai, revela em nós. Se há lepras, cura, Senhor. Se há orgulho, quebra, Senhor. E que a tua voz ecoe. Eu não te condeno em nosso coração. E nós venhamos ter, ó Pai, arrependimento, mudança de comportamento e assim salvação. E que a tua palavra continue ecoando. Eu não te condeno, Deus amado. Senhor, existem verdades que evitamos porque machucam. Sabemos, Senhor, e o Senhor sabe melhor do que nós, que há pecados que chamamos de fraqueza para aliviar o peso. Senhor, existem decisões que tentamos justificar para não assumir responsabilidade. Mas hoje, ó Deus, nós escolhemos a verdade, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que nos faça chorar. Porque a mentira anestesia, mas a verdade cura, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos convença, não para nos esmagar, mas para nos salvar, Senhor. Para nos salvar, ó Pai. Existem pecados que começaram pequenos, Senhor, e se tornaram rotina. Existe pecado, Senhor, pequenas concessões, pequenos atalhos, pequenas indulgências, e hoje vemos que nos afastamos, Senhor. Dai-nos força para corromper, dai-nos coragem para cortar, dai-nos firmeza para abandonar. E que, ó Deus, possamos ouvir, vá e não peque mais em nossa mente. E que um marco na nossa nova história, Senhor, seja feita, Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E que haja mudança de comportamento, arrependimento, mudança de comportamento. Porque não basta emoções, não basta lágrimas, não basta promessas feitas no calor do culto. Assim, ó Pai, pedimos mudança de comportamento e prova de arrependimento. E quando o caminho muda, e quando o hábito muda, e quando a linguagem muda, e quando o olhar muda, Senhor, e quando a decisão muda, é quando, ó Pai, há a mudança verdadeira, a salvação operando, Senhor. Porque a salvação não é apenas livramento do inferno. Salvação é libertação do domínio do pecado. Salvação é, ó Pai, transformação do caráter. E nos traz a moral e a dignidade do teu Filho amado Jesus Cristo. Salvação é a nova direção de vida. E, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, como pecadores. Que a tua palavra continue ecoando dentro de nós. Não apenas hoje, não apenas nesse momento, mas amanhã e depois. E quando estivermos sozinhos, e quando a tentação vier, e que a tua voz ecoe, Senhor. Eu não te condeno, mas que ecoe completamente. Vá e não peques mais. Que essa frase, Senhor, essa palavra, Senhor, profunda nos acompanhe. E que essa frase nos confronte. E que essa frase nos console. E que essa frase, essa poderosa palavra nos desperte. Porque eu não te condeno. Nos dá esperança, Senhor. E vá e não peque mais. Nos dá direção. Esperança sem direção vira ilusão, Senhor. Direção sem esperança vira peso, ó Pai. Mas em Cristo Jesus temos as duas coisas. Graça que perdoa e verdade que transforma. Senhor, que a tua palavra continue ecoando na nossa consciência. Quando estivermos prestes a errar. Que ecoe quando estivermos fracos, que ecoe novamente em nossa mente. Quando estivermos tentados a voltar para o Egito, Senhor, que a tua palavra ecoe. Eu não te condeno, mas também levanta, caminha, abandona. E assim pela humildade que salva, pela mudança que prova o arrependimento. E pela luz do Deus Espírito Santo, nós caminhamos até o fim, Senhor. Até o fim. Amém, 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 meu irmão. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre.